Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia Tenório e nós estamos aqui iniciando o nosso diálogo, né? Nós estamos numa empreitada, lendo todos os itens, estudando, né? Todos os itens que constam no edital. Vamos falar sobre os aspectos teóricos e metodológicos, fundamentos, instrumentos e técnicas de pesquisa social. Quero cumprimentar o pessoal que está chegando, né? Falar daquilo que é a pesquisa social dentro da nossa área implica em tratar da dimensão investigativa. O serviço social é uma atividade, né? A profissão dos assistentes sociais é conhecida pelos aspectos interventivos, né? Os técnicos operativos. Mas por tudo que nós já conversamos aqui, as dimensões dentro do serviço social, elas estão relacionadas. E a gente sabe que a dimensão investigativa, ela tem uma particularidade porque ela se constitui na realimentação daquilo que é as dimensões técnico-operativas e teórico-metodológicas. Como que isso funciona, né? A gente sabe que a dimensão investigativa, né, conforme a gente está lidando aqui com duas referências básicas: a coletânea do Cefes, aquela Serviço Social, Direitos e Competências, e o livro Pesquisa Social da Minayo, tá? São duas referências que nós vamos ter aqui na nossa aula hoje. E a definição de dimensão investigativa, conforme a coletânea do Cefes, vem no sentido de dizer que é a dimensão que permite construir novas posturas, visando a uma instrumentalidade de novo tipo, mais qualificada, o que equivale dizer eficiente, eficaz, competente, compromissada com os princípios da profissão. Então, significa que ao elaborar conhecimento, né, por meio da pesquisa social, nós estamos propiciando com que novos conhecimentos a respeito tanto da prática do assistente social quanto do objeto que o serviço social se debruça venha para contribuir para uma atividade, né, mais qualificada e assim fazer com que haja um comprometimento maior com aquilo que são os princípios e a qualidade da atuação desse profissional. Então, a dimensão investigativa, ela se constitui naquilo que é o esmiuçar, né? É o esquadrinhar, é o se debruçar, né? Colocar sobre a lente científica aquilo que são os fenômenos que o serviço social se depara no seu cotidiano profissional. E quando a gente constitui, a gente faz com que esse fenômeno do nosso cotidiano, ele seja colocado sob o aspecto científico, né, na construção a partir dessa leitura do conhecimento científico, nós estamos fazendo com que haja uma validação daquilo que é o conhecimento construído a partir dessa abordagem científica ali da realidade social. Então, a dimensão investigativa, ela vem no sentido de fazer com que nós possamos construir conhecimento a respeito da realidade social. A prática profissional, ela não pode ser, né? Ela não pode ser imediatista. O que é imediatismo, né? É você lidar com aquele fenômeno tal qual ele se apresenta. Quando você mergulha na compreensão do fenômeno social, você está fazendo com que aquilo que são as determinações inerentes, as contradições que estão presentes na sociedade de forma histórica, certo? Possa trazer uma compreensão mais aprofundada. Então é por isso que a gente precisa compreender que a dimensão investigativa,
ela se constitui, né, naquilo que a professora Yolanda Guerra denomina como compreender como as relações de fato se dão, exige que se reconheça a historicidade do processo social, bem como a particularidade do conhecimento sobre o ser social e do método que permite conhecê-lo. Então, a dimensão investigativa, ela vai se ocupar dessa produção de conhecimento dentro do serviço social, mas não apenas da produção de conhecimento quando se refere à própria compreensão do fenômeno, mas também dando conta de compreender aquilo que é o ser social, né? O sujeito que vivencia essas realidades dentro das suas dinâmicas e dentro da sua complexidade. Bem como, dentro da dimensão investigativa, é possível também mergulhar no próprio método, né? Que vai ser a lente de construção desse conhecimento. Quando nós estamos iniciando, né, na disciplina de pesquisa social, logo na pesquisa 1, né, é uma aula clássica, né, quais as formas de conhecimento existentes a respeito da realidade social. E aí a gente fala, né, do senso comum, que é esse conhecimento do cotidiano, né, das relações. A gente fala da religião, né, que é uma outra forma de leitura da realidade, a mitologia, a filosofia e o conhecimento científico. Então, são dentro dessas 5 formas, a gente sabe que o conhecimento científico, ele tem as suas características, né? E a gente pode dizer que esse conhecimento, ele vai trazer para nós um entendimento, uma leitura da realidade social, primeiramente, né, dentro daquilo que é a condição de validação que o conhecimento científico ele estabelece. Por meio do seu método, né, do método científico, passível de verificação, ele termina se constituindo num saber, né, onde a sua veracidade e aquilo que é a sua possibilidade de verificação termina sustentando essa forma de conhecimento, certo? Obviamente que a gente sabe que esse conhecimento ele sempre é aproximativo, né? Porque quando você se debruça sobre a realidade social, a gente faz ao máximo, né, ali por meio das ferramentas da pesquisa social, apreender essa complexidade da realidade. A gente se vale, né, de entrevista com os sujeitos, de aplicação de questionário, de pesquisa documental, tudo isso, né, estabelecendo uma análise no sentido de compreender, de traçar esse conhecimento científico. Mas a gente sabe daquilo que são as limitações, né? Já ficou aí para trás aquela condição do conhecimento absoluto, né? Da ciência como conhecimento absoluto. A gente sabe que não existe conhecimento absoluto. Hoje, nesse tempo de pós-modernidade, a gente já começa até a perceber como que a ciência ela consegue dialogar até com outras formas de saberes. Obviamente, né, podem ser até questionáveis essa aproximação entre formas de conhecimento diferenciadas, mesmo porque a construção também se dá de forma diferenciada. Mas a gente sabe que o conhecimento científico ele é relativizado dentro dessa sua busca, né, de conhecimento da verdade, fazendo com que ele seja o mais aproximativo para a gente compreender, né, como que se dá na essência aquilo que move os fenômenos sociais. A gente também pode entender que esse conhecimento científico, né, ele é inacessível em relação à totalidade do objeto, exatamente por essa condição, né? A gente pode se cercar de uma série de instrumentos no sentido de buscar ali a coleta de dados, no sentido de mergulhar nessa realidade para a compreensão do fenômeno, mas obviamente dentro daquilo que são, né, as suas várias facetas,
né, a gente termina tendo uma limitação de mergulhar nessa totalidade do objeto. Mesmo porque a gente também entende dentro das ciências sociais que o conhecimento ele vai se constituir, né, dentro das suas múltiplas variações, né, no sentido de que nem sempre a mesma verificação do fenômeno vai se dar em todos os contextos. A gente sabe que sempre pode haver uma variável que vai se constituir naquilo que é uma diferenciação, né, de como o fenômeno se apresenta dentro da realidade. E dentro das ciências sociais, a gente precisa estar atento no sentido de entender, né, os diversos simbolismos com que o fenômeno social ele se apresenta. E ele, obviamente, é sempre vinculado à vida real, né? A gente sabe que o que interessa ao conhecimento científico é a forma como as pessoas vivenciam. A condição, né, do conhecimento científico, quando ele foi pensado ainda lá na modernidade, era de se constituir numa possibilidade de antecipação dos eventos, dos fenômenos, para que a humanidade pudesse ter controle, certo? E até se antecipar, principalmente naquilo que significava catástrofes, condições que vinham para ferir a própria humanidade. Então, a gente precisa entender as características desse conhecimento científico e que, à medida que nós, do serviço social, mergulhamos nele, nós estamos, acima de tudo, produzindo conhecimento no sentido de aprimoramento dessa intervenção e qualificação dessa nossa prática, tá? Que vai nos propiciar conhecer para o que há que se ter procedimentos adequados, porque à medida que a gente compreende esse conhecimento construído a respeito de situações e de realidades, a gente também vai ter, né, ferramentas para lidar com ele. É interessante que quando, por exemplo, a gente trata de algumas dessas expressões, né, com que a questão social ela se apresenta aqui na nossa realidade, a gente começa a construir conhecimento a respeito dessas práticas, né, dessa forma de expressão da questão social, mas a gente sabe que dentro daquilo que são as contradições inerentes da sociedade, a gente não lida apenas com aquilo que são as contradições inerentes, né, aos processos econômicos, à inserção dentro da sociedade. Essa inserção socioeconômica, ela também vai trazer uma série de características que também se manifestam dos aspectos culturais, sociais, políticos e que são internalizados, né, nas vivências dos sujeitos. Então, quando nós nos colocamos, né, a partir do conhecimento científico para produzir, né, um conhecimento dentro desses fenômenos, a gente precisa se valer, né, de uma referencialidade teórica e metodológica que, conciliada ali dentro, né, das suas argumentações, consiga se aproximar ao máximo da veracidade, né, da essência do fenômeno tal qual ele se apresenta. E nós temos um instrumento que é privilegiado, né, dentro da dimensão investigativa, que é o projeto de pesquisa, né, o temido projeto de pesquisa. Não há pesquisa que não inicie-se com um planejamento, né? A gente está tocando aqui nesse assunto e dentro do edital que nós estamos estudando, a dimensão investigativa está relacionada ali com planejamento, com projetos sociais, é porque dentro da dimensão investigativa, a gente também vai construir conhecimento planejando,
né? Ninguém vai a campo buscar dados, coletar dados para sua pesquisa sem que antes tenha feito também um planejamento daquilo que são as suas orientações desse caminho a ser percorrido. E, acima de tudo, das referências, né? Tanto do aspecto teórico quanto metodológico para essa construção. Porque o conhecimento científico, ele precisa se valer dessas ferramentas como próprias dessa construção de conhecimento. E quando a gente fala de projeto de pesquisa, a gente já está lidando, né, com a pesquisa em si, porque é o momento inicial da construção do conhecimento científico. Essa linguagem que a ciência, né, que a academia, ela traça, vem no sentido de criar modus operandi para que esse conhecimento científico ele possa ser construído. E a gente sabe que quando nos debruçamos sobre essa possibilidade de construção do conhecimento, a gente, antes mesmo de traçar ali o projeto de pesquisa, a pesquisa em si, a gente começa a fazer aquilo que no livro Pesquisa Social chama de fase exploratória da pesquisa, né? A fase exploratória, alguns autores até colocam como fase inicial da pesquisa, mas a gente sabe que essa fase exploratória, ela é esse conhecimento aproximativo que nós temos no primeiro momento, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que, por exemplo, têm desejado construir conhecimento dentro do trabalho de conclusão de curso, alguns, né, que têm interagido, construir, ingressar no mestrado, e as pessoas estão nessa fase exploratória. Qual é? É o momento onde começa a escolher o tópico de investigação que vai se debruçar. A gente precisa entender que há uma diferença entre aquilo que é o tema, né, o assunto, digamos assim, aquilo que é mais abrangente, e o próprio objeto da pesquisa. A gente parte daquilo que é um macro conhecimento, e aí é o que a gente está chamando de tema, para entrar no recorte desse tema, né? E aí a gente está falando do objeto da nossa pesquisa. Então, se a gente puder compreender, né, como eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão assistindo, né? Eu não vou falar o nome aqui da colega, mas você me permita aqui usar você como exemplo. A colega estava falando, né, que ela intenciona construir uma inserção de conhecimento científico dentro da saúde mental. Só que esse seria o tema dela, né? A se debruçar sobre o tópico da saúde, o tópico de investigação da saúde mental. Mas quando ela começa a delimitar o problema, ela começa a se fazer perguntas dentro desse tema. Por exemplo, ela está se indagando como que acontece o trabalho protegido dentro, né, para a pessoa com transtorno mental. Então, ela tem uma pergunta que ela está ali lançando, né, dentro de um tema maior. E essa pergunta, obviamente, ela vai responder traçando, né, etapas que vão anteceder a pesquisa propriamente dita. Então, a partir da escolha do tema, a partir da delimitação do problema, né, onde ela se coloca uma pergunta, né, ela problematiza, ela delimita esse tema, ela está, né, já entrando numa fase que é de também estabelecer os seus objetivos. Porque a partir do momento que ela tem o seu objeto, ela já começa a antever aonde ela quer chegar. Como que isso acontece? Se a colega, ainda usando o exemplo aqui da colega que está participando aqui com a live, você não precisa se manifestar nos comentários, por favor, mas a colega, né, que está aí se colocando essa pergunta, como acontece o trabalho protegido, né, para a pessoa com transtorno mental. Então, ela quer entender algumas condições que existem dentro desse tema, né? Por exemplo, como que o mercado de trabalho formal, né,
trabalha, né, o acompanhamento, por exemplo, como que dentro do mercado de trabalho formal, né, as crises, as manifestações ali da condição de saúde mental são, né, manifestadas. Então, assim, na verdade, esse objetivo ele vai estar também sendo construído a partir, né, do recorte teórico da colega, porque ela vai se colocar, né, para alcançar algumas respostas à medida que serão os seus objetivos, né, o que ela quer alcançar com aquela pesquisa, mas ela vai se valer, acima de tudo, do seu referencial teórico para ela construir os objetivos da sua pesquisa. E aí a gente já entra na própria construção do marco teórico. Por mais que a gente tente pensar no projeto de pesquisa particionado, né, onde a gente pensa assim nos objetivos, onde a gente pensa na justificativa, no recorte teórico conceitual, na metodologia, no cronograma, mas isso tudo é parte dentro da investigação, né, e que são trabalhados em etapas dentro do projeto de pesquisa para efeito didático, né, para organização do pensamento e organização ali das etapas a serem alcançadas dentro da pesquisa científica. Mas o projeto de pesquisa como um todo, ele é relacionado, ele está, uma parte está se remetendo à outra, que já encadeia com a outra parte. E a gente pode dizer que esse marco, né, do teórico conceitual, aonde vai estar o diálogo com os autores, aonde a gente vai ter os principais, né, pensadores dentro daquele tema presente. Eu vejo que o maior desafio para alguém que está construindo o trabalho científico é localizar quais são as leituras primordiais que existem dentro de uma determinada temática, porque obviamente é uma leitura obrigatória àqueles que estão construindo conhecimento e aqueles que se destacam, né, no encaminhamento de discussões. A gente sabe que existem dentro do serviço social autores que são emblemáticos dentro de determinadas áreas e que necessariamente precisam ser lidos na construção, né, de qualidade de uma pesquisa investigativa. E talvez você esteja se perguntando, mas Cláudia, como eu localizo esses autores? Né? É fazendo uso já de uma ferramenta dentro de uma das técnicas de pesquisa científica, que é o levantamento bibliográfico. A partir do levantamento bibliográfico, a gente começa a fazer esse conhecimento exploratório do tema e já separando leituras que ao longo da pesquisa serão, né, importantes, mas que a gente também começa a ver que nomes são recorrentes, né, referências são recorrentes dentro daqueles que estão estudando determinado assunto. E, obviamente, é uma leitura obrigatória. Quando a gente está fazendo, né, a construção do conhecimento científico, dentro daquilo que é o marco teórico conceitual, nós vamos dialogar o nosso objeto a partir da leitura desses autores. Nós vamos buscar referencialidade neles para a gente problematizar, né? Eu vou voltar aqui ao exemplo que eu estou utilizando, da questão do trabalho protegido para a pessoa com transtorno mental. Então, obviamente, a gente precisa pensar em quais são os autores que são fundamentais dentro do serviço social para, né, pensar a condição da saúde mental, né? A gente poderia aqui tá trazendo alguns dos autores, alguns desses nomes, né? Mas aqui a gente tem um público que está muito variado dentro da sua temática. Mas o mais importante, a partir do levantamento bibliográfico, ser identificado esses autores. E a partir da identificação desses autores, à medida que a gente se debruça para ler essa literatura, a gente começa a dialogar o nosso tema com esses autores. Como que isso é construído? Obviamente, fazendo uso de técnicas, né, dentro da pesquisa social, como os fichamentos, como os resumos, tá? E a partir desses resumos, desses fichamentos,
você vai captar o pensamento principal desses autores e você vai refletir dialogando ali com o seu tema. É assim que se constrói o marco conceitual. Você vai buscar nesses autores que são referências as principais categorias, os principais conceitos, e você vai construir o teu marco conceitual e apresentar nesse momento, né, do trabalho de pesquisa. E, embora pareçam que não estão, né, conectados, mas não dá para pensar no marco teórico distante daquilo que é a etapa metodológica dessa pesquisa, né? Porque as ferramentas, a operacionalização da pesquisa vai ser muito informado, muito orientado por aquilo que são as referências teóricas, ok? Então, eu estou vendo que vocês estão chegando. Hoje a gente mudou o nosso horário, eu estou com uma demanda, tentando administrar aqui meus horários, mas quem quiser aí colocar alguma questão, algum posicionamento, é só escrever, porque aí eu vou ler aqui para a gente interagir, tá bom? Então, dentro daquilo que a gente sabe que é a fase, né, exploratória da pesquisa, a gente vai construir aí aquilo que são as etapas, né, que a gente pode dizer que seria esse momento aproximativo. Talvez você esteja aí se perguntando, mas Cláudia, essa fase exploratória da pesquisa, ela cai em concurso? Olha, eu já vi essa questão caindo sim. A gente tem dois problemas quando a gente lida com edital. O edital, ele é muito extenso e a gente não sabe qual ponto que vai ser cobrado. A segunda coisa é que a gente vai fazendo leitura daquilo que é recorrente nos editais, né? A gente sabe que essa parte da dimensão investigativa, ela está sempre nos editais dos concursos na área do serviço social. Mas se você começa a fazer o levantamento de perguntas, né, de questões que estão realmente ali buscando aferir do candidato esses conteúdos, aí a gente vai diminuir um pouco mais. Então, a gente precisa estar pronto, né? É a condição do candidato. Mas, à medida que você, né, começa a manusear, você vai ter isso muito próximo a você, sem precisar se valer, né, das decorebas que a gente às vezes faz uso. Então, a gente pode entrar agora naquilo que é a fase propriamente dita de construção do projeto de pesquisa, né? Que vai ser esse fio condutor. A Minayo, ela traz ali naquele livro azulzinho, né? Todo mundo conhece, de pesquisa social. Ela vai dizer que o projeto de pesquisa é o mapeamento do caminho a ser seguido durante a investigação. A gente sabe que, principalmente quando se trata de pesquisa de campo, tenho visto aqui outra colega que está na sua pesquisa de campo, e a gente sabe que sai muito do controle, né, daquilo que foi planejado no projeto e às vezes como que isso vai se dando ali no campo da prática, porque quando nós entramos na pesquisa de campo, nós estamos lidando com os imprevistos, com os obstáculos, né, de uma realidade existente e que a gente está mergulhando nela e está conhecendo ela agora, né? Não tem um conhecimento pré-existente e quando tem, pelo fato, né, de estar se debruçando na condição de pesquisador, né, termina encontrando fazendo alguns achados de conhecimento que antes não tinha. Existe um texto também muito presente na pesquisa social do antropólogo Gilberto Velho, que ele fala das familiaridades e dos exotismos que nós encontramos nessa prática da pesquisa social, né? Nós que somos assistentes sociais, por exemplo, a gente estabelece objetos de estudo que pode ser até muito próprio do campo da intervenção, né? Alguém estava perguntando aqui, mas eu não deveria fazer mestrado só quando eu tivesse
na prática profissional? E aí eu falei sim e não, né? Porque ao mesmo tempo que você pode trazer da sua prática e fazer ali da produção de conhecimento, por outro lado, isso que a gente pressupõe ser conhecimento, ele começa a ganhar uma série de estranhamentos, porque a gente vai olhar para esse fenômeno não como aquele que intervém, a gente vai olhar como pesquisador. E como pesquisador municiado por uma referencialidade, né, um acervo teórico conceitual que não é próprio às vezes desse cotidiano profissional, porque a gente não está ali, né, se debruçando constantemente sobre essa literatura. Mas enquanto pesquisadores, a gente se municia de uma literatura que vai nos dar a condição de questionar aquele fenômeno. E a gente vai ter uma lente de estranhamento, né, desse fenômeno, ainda que pressupuséssemos, né, que nós tivéssemos familiaridade por estar lidando com ele no cotidiano. Então, isso é próprio da pesquisa de campo. Então, a investigação científica é esse olhar, né? Não é nem neutro, né? Porque a gente também já refutou dentro das ciências sociais essa neutralidade. A gente sabe que existem três dimensões dentro do projeto de pesquisa que estão, né, também relacionados, que estão interligados, que é a dimensão técnica, né, que seria essa dimensão de estabelecer uma série de instrumentos e ferramentas para a construção ali desse estudo acadêmico-científico, mas é também ideológico, né? É o olhar do pesquisador e, obviamente, a sua referencialidade teórica metodológica termina estando ali em concordância, né, com aquilo que é a compreensão da visão de mundo desse pesquisador. Então, não existe neutralidade, né? A nossa forma de questionar, a nossa forma de estudar, a nossa forma de ler essa realidade social, ela é prenhe, né? Ela é eivada daquilo que a gente pode dizer que seriam né? Aquilo que é entranhado, né? Dentro da concepção de mundo desse pesquisador. E ela também é científica, obviamente, né? Porque a dimensão científica é o que dá, né, envergadura a essa investigação científica. Então, o que a gente precisa entender é que nesse processo da dimensão investigativa de reconstrução da realidade social, né? Porque o que nós fazemos dentro da produção de conhecimento é o que, né? Digamos que a gente tem uma realidade social, a gente estabelece ali um recorte, né, que vai ser ali colocado sob a lente da construção científica. Peraí, deixa eu ver aqui o que a colega está dizendo. Quanta oportunidade você tem tá bom, querida. Você tem proporcionado a todos nós com mais saberes, cursos, está nos incentivando a reciclar e acreditar, persistindo em nossos sonhos. Então, é isso mesmo. E o conhecimento científico, ele sempre vai trazer, né, essa realimentação do olhar dentro desse fenômeno. Então, a reconstrução da realidade social é isso, onde você tem o fenômeno ali dentro dessa totalidade, né, que é a realidade social. Você cria o recorte dentro dessa totalidade, entendendo que as contradições do todo da sociedade também está presente dentro desse recorte, né? E esse recorte, ele vai, né, ser colocado sob a lente científica no sentido de nos fazer compreender, né, aquilo que são as complexidades, né, que estão não dadas aos olhos, né, do senso comum, né, de outra forma de conhecimento, mas dadas a partir dessa instrumentalidade que o conhecimento científico ele permite ter. E aí a gente começa também a pensar, né, em algumas características que precisam estar para esse projeto de pesquisa, né? Quais são as características desse projeto de pesquisa, né? Eu já vi isso caindo em questão de concurso, né? Que são aquelas perguntas que são inerentes
aos as etapas que constam dentro do projeto de pesquisa. Por exemplo, o que pesquisar, né? Então é aquilo que a gente estava falando, é a definição do problema, né? Onde você vai ter um assunto mais amplo, mas você vai precisar colocar sob uma lente, né? E essa lente, ela vai criar um recorte dentro da realidade social para que possa ali se debruçar sobre ela, esmiuçá-la, né? Vasculhá-la nas suas contradições, né? Compreendendo as suas contradições, a sua forma de se manifestar na sua essência. E quando a gente define esse problema, nós também já temos ali uma hipótese. A hipótese, ela pode ser definida como uma resposta ao problema. Como que é isso, Cláudia? Então, se você está colocando, né? Vamos voltar aqui ao exemplo que eu estou usando. O exemplo da nossa colega aqui. Como que se dá, né, o trabalho protegido da pessoa com transtorno mental. Esse é o objeto da nossa colega. Então, ela já tem uma resposta. Essa resposta, ela foi construída a partir da referencialidade que ela começou a se debruçar, certo? A referencializá-la. E ela chega à conclusão, né? Assim, ela vai ter como hipótese uma resposta que vai ser verificada no conjunto da pesquisa que ela vai estar realizando. E ao término da pesquisa, ela vai refutar ou confirmar a sua hipótese. Então, qual seria a hipótese, né? Aqui eu vou, obviamente, falar algo genérico, porque ela ainda vai construir essa pesquisa. Mas ela vai dizer: existe preconceito, discriminação e restrições para esse trabalho, né? Vamos pensar que fosse a hipótese dela. Então, ela vai construir todo o processo de pesquisa, coleta de dados, análise, interpretação, e no final, quando ela estiver fazendo já a comunicação dos resultados da pesquisa, ela vai dizer: olha, conforme hipótese prevista no projeto de pesquisa, foi-se confirmado ou não, né? Então, a hipótese seria uma resposta de verificação, né? Seria algo que vai, né, uma forma de ter ali um controle dessa resposta e que vai ser refutada ou confirmada ao término da pesquisa. E o que pesquisar também está muito relacionado à base teórica e conceitual. Por estarmos referenciados por determinada base teórica, se consegue perguntar, né? Obviamente, essa colega que tem essa leitura, né, dessa construção desse objeto que eu estou aqui usando como exemplo, ela está se valendo de uma teoria social, né, que pensa no sujeito, né, sendo inserido dentro do mercado de trabalho com todas as suas, né, variáveis, e que esse mercado vai dar resposta de inclusão, né? Então, ela já está se valendo de um determinado recorte teórico. Nós já somos assim pré-orientados dentro daquilo que é o arcabouço já existente de conhecimento, até para propor um objeto, até para propor um estudo, né? Porque o nosso conhecimento, nós somos esses seres também, né, profissionais, e que temos, né, nossa bagagem teórica, metodológica, que nos municia até e nos impulsiona até construindo novos conhecimentos, né? Aqui a nossa colega, vou usar um outro exemplo de uma colega que está aqui nos assistindo. Ela está buscando conhecer a comunidade dos surdos oralizados, né? E ela tem toda uma leitura de inclusão dos surdos que são oralizados, porque a sociedade, ela pensa muito na inclusão do surdo sinalizante, né? Aquele surdo que domina a linguagem brasileira de sinais, né? A Libras. Mas existe dentro da comunidade surda um segmento que conseguiu passar pela escolarização, pela alfabetização dentro do idioma português, e
ainda que fazendo leitura labial, tendo uma série de orientações, eles conseguem se incluir dentro da sociedade. E, obviamente, demandam uma atenção e uma construção para a sua inclusão que a sociedade também precisa dar conta. Então, essa colega está fazendo aí esse mapeamento dessa inclusão, né, dos surdos oralizados. Então, ela está partindo de um recorte, né, inclusivo, né, de uma leitura, de uma referencialidade teórica metodológica para propor esse objeto. Então, o que pesquisar, né, caminham aí por essas orientações. Agora, o porquê pesquisar, né, seria aquele momento que a gente começa a colocar as justificativas. Interessante pensar que a justificativa ela vai ter algumas, né, assim, origens, né, porque a gente já entendeu que a nossa base, né, o arcabouço teórico-metodológico vai municiar a escolha até do objeto. Mas quando a gente começa o para que justificar, né, o porquê justificar, desculpa, por que pesquisar, a gente começa a se valer de justificativas. Obviamente, o porquê pesquisar, ele seria uma incoerência, a gente não vê uma motivação pessoal, né? A gente está aqui falando da colega que tem aí essa intenção de conhecer, né, como que se dá a inserção, a inclusão dos surdos oralizados. Obviamente, ela tem uma motivação pessoal, familiar, né, do convívio pessoal. Isso, né, é uma motivação, é uma justificativa. É o porquê pesquisar. Vem da própria contribuição que a gente deseja dar para a sociedade, né? Porque quando a gente estabelece um tema, traz ele para dentro da academia, a gente também está dando visibilidade a esse tema e fazendo com que ele passe a, né, a fazer parte daquilo que é uma leitura sociológica que vai ter sobre esse tema. Né? Talvez ele estivesse invisibilizado dentro da sociedade. Quando ele começa a fazer parte da comunidade acadêmica, ele está ganhando ali, né, uma possibilidade de compreensão e de fazer com que a sociedade compreenda melhor essa inserção. Então, está dando a oportunidade da sociedade, né, pensar nesses cidadãos, né, nessas pessoas que compõem e fazem parte e constroem essa sociedade. É um porquê pesquisar a própria contribuição que vai dar para o segmento que nós estamos estudando, né? Obviamente, a partir do momento que alguém se debruça sobre o mercado de trabalho da pessoa, né, com transtorno mental, que se debruça sobre as características dos surdos oralizados, está fazendo com que dê uma contribuição para o aprimoramento da intervenção. A gente não estava falando que a dimensão investigativa está relacionada com a técnica operativa, com a teórica metodológica. Então, é uma justificativa contribuir para o aprimoramento do atendimento a essas pessoas. E, né, nós temos uma contribuição que a gente vai estar dando para a própria categoria profissional, porque a partir do momento que a gente se debruça sobre uma determinada temática, a gente está permitindo que todos os assistentes sociais que intervêm naquela temática também tenham uma fonte de conhecimento para qualificar a sua prática, para realimentar a sua prática. E, por fim, aquilo que é até o maior, né? O porquê pesquisar é a própria contribuição da ciência para a compreensão, né, do tema. Então, assim, a gente pode abrir a nossa justificativa, né, do porquê pesquisar dentro dessas 5 motivações aí que justificariam a escolha de um tema. Uma outra característica do projeto de pesquisa é para que pesquisar? Qual o propósito do estudo? Seus objetivos. Tudo que a gente, né, intenciona dentro da pesquisa científica, a gente quer chegar a algum lugar. Né? A gente quer dar alguma contribuição, a gente quer propiciar, a gente quer fazer, né, um levantamento, uma análise. Tudo isso é o para que pesquisar, né? O propósito do seu estudo. O como pesquisar é a metodologia, é esse momento que a gente se vale das técnicas, que a gente se vale dos instrumentais. É interessante que
as ciências sociais, ela trabalha também com a triangulação, né, de técnicas. O que seria isso, né? É você buscar, né, obviamente sem cair dentro daquilo que seria o ecletismo, né, teórico-metodológico, mas você busca ferramentas que venham construir, né, a possibilidade de você ter várias possibilidades de técnicas para que você possa construir um estudo. Você se vale de questionário, você se vale de entrevista, de pesquisa documental, né? Isso que a gente chama de triangular, né? As técnicas, a forma de coleta de dados. Isso vai no sentido de você pensar naquilo que é a própria complexidade do tema, né? Então, quanto mais a lógica seria, né? É de você buscar ao máximo captar essa realidade. E por isso você vai se valer aí de diferentes técnicas buscando essa triangulação. Quando pesquisar, é aquela parte de cronológica, né? O projeto de pesquisa, ele precisa ter um início, meio e fim. Então você precisa colocar aquelas etapas ali definidas dentro do seu tempo. Se você tem 6 meses para construir um estudo, então o seu projeto precisa prever esses 6 meses. Se você tem 1 ano, se você tem 2 anos, então você vai construir um cronograma para você executar o seu estudo. Dentro do estudo acadêmico, nem sempre tem o com que recursos, né? Que seriam os orçamentos. Mas você pode dizer também, né? Se você faz parte de uma equipe e se você faz parte, né, de uma estruturação de um centro de estudos, então você pode dizer com que recursos. E pesquisado por quem, né? Que seria a equipe de trabalho e os pesquisadores. Tá? Eu queria saber, a gente termina aqui essa parte, né, teórica daquilo que são, né, os aspectos teóricos metodológicos da técnica de pesquisa social. Queria saber se alguém quer colocar alguma questão, quer comentar alguma coisa, para que a gente possa entrar agora na parte das questões de concurso. E aí, alguém vai participar hoje? Peraí. Passar aqui. Não, eu tô passando, mas não tá vindo, né? Pode colocar aí alguma questão, mas eu vou entrar agora nessa questão de concurso, tá? E a gente tá aqui trazendo as questões do concurso Sebrasp, tá bom? Que é a banca que vai, né, fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Olha só, as questões que eu tô trazendo aqui são de 2 concursos recentes. Então, se lembra que eu falei aqui, o edital a gente nunca sabe o que vai cobrar e quando vai cobrar. Mas veja só, essa parte da pesquisa social caiu nos 2 últimos concursos que a banca Sebrasp realizou no final do ano para agora, né? A prova da residência multiprofissional do Hospital Universitário de Brasília. A prova foi agora em janeiro. E também do TJ Pará, que eu também estou trazendo uma questão, também foi agora no início desse ano. Então você vê que a parte de pesquisa social é algo que pode ser, né, cobrada aí pela banca. Então vamos aqui a essas questões. Considerando os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social Brasileiro, julgue os itens a seguir. E, novamente, para você que pegou a apostila, você já entendeu que eu trago dentro da questão só aquilo que se refere, né, ao nosso tema do dia, né, da nossa aula do dia. Então, esse foi o enunciado, só que o enunciado tinha outras alternativas. Mas esse concurso aqui é aquele que se julga certo ou errado para todas as alternativas. Então, não tem problema isso. Vamos lá. Considerando os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social Brasileiro, julgue os itens a seguir. Vamos para a alternativa. Atualmente, o debate no interior do serviço social como profissão é caracterizado pelo revigoramento de uma reação neoconservadora, que se apoia em produções e pesquisas modernas e na reafirmação da existência de uma sociedade de classes.
Olha só, a gente até sabe que a gente tem lidado hoje dentro do serviço social com debates neoconservadores. Agora, fazer com que, reafirme a existência de uma sociedade de classes não é exatamente dentro de uma reação neoconservadora, né? A gente sabe que dentro da teoria social de Marx, ele pensa na sociedade de classes, né? E como que essas classes elas lutam dentro daquilo que são os seus interesses que vivem em conflito. Então, há aqui um princípio ideológico, teórico e político, né, conflituoso dentro dessa alternativa. Vocês estão percebendo? Eu não sublinhei dessa vez, mas para você que está com a apostila aí na sua mão, duas condições seriam importantes para você resolver. O revigoramento da reação neoconservadora. Então, a questão está dizendo que está vindo à tona, né? A reação neoconservadora, uma nova roupagem do conservadorismo. Mas que essa nova roupagem do conservadorismo vem reafirmar a existência de uma sociedade de classes. Então, a gente sabe que não é parte do acervo conservador, neoconservador, a crença da sociedade dividida em classes, né? Eles não pensam assim. Então, por isso que essa questão está errada. Aí você pode falar assim, Cláudia, mas o que isso tem a ver com pesquisa social? Isso tem a ver com o marco teórico conceitual da pesquisa. Olha só, isso é importante, né, para que a gente pense. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? É só escrever aí. Então, vamos lá. Também caiu no concurso da residência multiprofissional. Acerca das teorias sobre projetos, pesquisas e avaliação, julgue os itens subsecutivos. Pesquisas acadêmico-científicas têm contribuído para a estruturação de teorias na área de serviço social. Ok, correto. Possibilitando a apreensão de vários fenômenos a partir de um panorama conceitual abrangente e, ao mesmo tempo, sintético. Sim, é isso. O recorte teórico, ele não pode ser tão amplo, né? Ele precisa dar conta de compreender aquele fenômeno, ok? Então, essa alternativa aqui está toda ela correta. Agora a gente vai para uma questão que caiu do concurso do Tribunal de Justiça do Pará, né? Um concurso que começou em 2019, mas teve prova agora em 2020, e diz assim: a Lei 8.662 de 1993 prevê como atribuição privativa do assistente social, letra D, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social? Ok, né? É uma atribuição privativa, porque vai encaminhar, né, aquilo que é próprio dentro da área de serviço social. E aí a gente tem mais a última pergunta que diz assim: com base na Lei 8.662 de 1993, a Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social, julgue os itens subsequentes. Aí eu só trouxe um aqui. É a atribuição privativa do assistente social coordenar associações de estudo e pesquisas em serviço social? Sim, é correta, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, a finalização com as referências teóricas da nossa pesquisa, né? Ninguém mais participou aqui. Fica aí para os comentários e eu vejo vocês na próxima semana para a gente dar sequência ao nosso estudo, tá bom? Uma boa tarde para vocês.